Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Lívia Eu sou o Wellington. e hoje estamos aqui com o pessoal que participou da Olimpíada Brasileira de Foguetes, a OBAFOG. E a pergunta que não quer calar: pode isso no IF? Pode! Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite de estar aqui. E podem começar se apresentando um pouquinho, falando seu nome e a equipe que vocês participam. Bem, eu sou o professor César, ou Cezinha para os íntimos, professor de física aqui do Instituto, não faço parte de equipe nenhuma. Eu sou a Raíssa e eu vim representar a equipe Padawans. Eu sou o Bruno e sou da equipe Interestelar. Eu sou a Vânia e eu sou da equipe Fênix. Eu sou o Taylor e eu sou da equipe Fênix também. Eu sou o Pedro e eu também sou da equipe Fênix. Pessoal, então, se o Cezinha quiser falar primeiro, o que é a Olimpíada Brasileira de Foguetes e como vocês ficaram sabendo, como quiseram participar dessa Olimpíada. Então, a Olimpíada Brasileira de Foguetes, ela é uma Olimpíada que ela acontecia e acontece em paralelo com a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA. Então, a OBA, a OBA, ela acontece todo ano sobre astronomia e há alguns anos atrás começou-se a ter uma chamada Mostra Brasileira de Foguetes, a MOBFOG, que virou a OBAFOG, que é basicamente uma Olimpíada, um torneio de foguetes de garrafa PET, tá? Não é obrigatório para participar de uma você participar da outra, mas abre-se essa possibilidade. Nós temos aqui dos nossos alunos, todos participaram do OBAFOG, mas nem todos participaram da OBA, tá? Então, eu já estava ciente da MOBFOG, que virou OBAFOG, e a gente, no IF e IMS, na Viraí, nunca teve uma equipe neste torneio. A gente teve, na verdade, antes de eu entrar na escola, teve alguns alunos que lançavam garrafas PET, mas eu não sei se eles chegaram a participar do torneio, mandando alcances, etc e tal. E aí, este ano, felizmente, um ex-aluno nosso, o Paulo, que hoje faz química na UENS, ele se disponibilizou a fazer uma oficina que ensinasse a construir esses foguetes e as bases de lançamento. Aí eu achei a ideia muito legal e abri dentro do clube de astronomia aqui do campus Naviraí, do qual eu sou coordenador, para os alunos participarem dessas oficinas para ensinar a fazer os foguetes para participar do OBAFOG, né? E aí eles fizeram os foguetes, participaram da fase classificatória e depois do torneio que a gente foi lá para o Rio de Janeiro. Bom, vocês já tinham interesse por ciências espaciais antes ou a OBAFOG despertou isso aí em vocês? Bem, eu acho melhor perguntar para os estudantes, né? Eu desde Taylor. sempre, mas enfim. Eu acho que a maioria do pessoal que foi para OBAFOG já tinha esse interesse, tanto que daqui o Bruno, a Raíssa, a Vânia e eu somos do clube de astronomia, que já vem estudando isso há muito tempo. O Pedro não sei se tem interesse, não? Não, Eu tenho também. Então, todo mundo já tinha um certo interesse nisso, então foi bem estimulante, que todo mundo viu isso, achou legal, já gostava mais ou menos da área e quis participar por vontade própria, a maioria. Gente, como que funcionou lá a OBAFOG? Como que eram os critérios para avaliar? Onde é que foi? Enfim. Quer falar? Lá, né? A gente foi lá para o Rio de Janeiro e os critérios eram maior alcance. Só que diferente das outras Olimpíadas, que, por exemplo, é só primeiro, segundo, terceiro lugar, na OBAFOG eles fazem uma metragem, então é campeão, vice-campeão e aí tem menção honrosa. Então, até certa metragem, por exemplo, 100 metros é vice-campeão e até de 200 a 300 é campeão. Aí eles colocam isso, essa metragem. Sim, então tem mais de um que são classificados como Sim, campeão. são mais de um que são classificados como campeão. Entendi. Isso acontece, é muito comum em Olimpíadas científicas, né? Pega o BMEP, por exemplo, né? Você tem milhares e milhares de estudantes no Brasil. Então, se eu fosse premiar só a primeira nota, ia ter um monte de empate para começar, né? Mas se fosse a primeira nota, você ia ter pouquíssimos estudantes. Então, nas Olimpíadas científicas, geralmente é assim, você tem faixas de nota, né? Para você ter medalha de bronze, prata e ouro. Na UBAFOG é parecido, só que em vez de nota são os alcances. Então, lá eram 91 equipes que participaram lá no Rio de Janeiro, né? E foi assim, até 100 metros era menção honrosa, até 220 metros, entre 100 e 220 era prata, que era vice-campeão, e acima de 220 era ouro. Nós conseguimos terminar aqui
das 3 equipes, 2 equipes com ouro e uma equipe com prata. E todas acima dos 200 metros, que foi um alcance muito bom e uma grande melhora, porque antes de a gente estar no torneio, a gente teve a fase classificatória. E na fase classificatória, a maior alcance, que tinha sido da equipe interestelar, tinha sido 160 metros. Então, lá no torneio, a equipe Padawans, que foi a que teve maior alcance das 3 equipes, teve 282 metros. Então, teve um alcance... e ela ficou em 12º de 91. Então, assim, ficamos entre as melhores equipes. E eu queria destacar isso porque nós nunca fomos no torneio. Era a primeira vez que nós fomos. Então, nós acabamos tendo um desempenho muito bom, mesmo sendo a primeira vez, superando equipes que já são tradicionais, que já vão há vários anos. Então, estão todos incríveis, de parabéns. Inclusive, temos aqui o troféu de medalha de ouro, né? Da equipe do Pedro, que está ali com a medalha de ouro dele também. E vocês falaram um pouquinho da parte classificatória. Tem estadual, regional, é direto assim para nacional? E como funciona essa classificatória? Pelo menos que eu entendi, né, que a gente fez aqui, a gente fez regional, fez aqui na Viraí, mas quando a gente foi fazer, foi só o pessoal do IF que fez, aí cada escola, ela se inscreve, aí a escola paga um valor, né, se inscreve, e aí vão competir escolas de todo o Brasil. Tinha gente, por exemplo, a gente tirou foto com todos os IFs, tinha o IF do Ceará, tinha o IF do Piauí, então as escolas se inscrevem. Pode ser que tenha mais de uma escola de uma cidade, eu acredito. O torneio é nacional, mas a classificatória é local, né? Então a escola se inscreve lá no sistema, aí faz os lançamentos, se inscreve os alcances, e aí dependendo do alcance você está classificado, né? Então no nosso caso, aí só que são muitas pessoas, então por causa disso tem várias, digamos, que eles chamam de jornadas de foguetes, né? Então no nosso caso eram 91 equipes, né? Mas essa era uma das várias tantas jornadas, era, eu acho que a 9ª jornada do ano. Tá? Então, porque tem muita gente do Brasil todo que participa, não cabe todo mundo lá. A gente fica num hotel, e o hotel tem uma capacidade limitada, né? E da nossa jornada nós somos muito bem, né? Mas são milhares de pessoas, então tem várias jornadas. Entendi. Ô, Vânia, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na construção ou no lançamento do foguete da equipe de vocês? Então, no início a gente não sabia, a gente não tinha tanta experiência, né? Aí, assim, para construir foi bem difícil, pelo menos para mim. Mas a gente se ajudou bastante e o Paulo também ajudou bastante a gente, professor, orientou bastante. Então, daí foi se tornando mais fácil com o tempo, porque a gente foi adquirindo mais experiência. Agora, em relação a lançar o foguete, também nesse quesito de a gente não ter tanta experiência. Nossa, foi muito perrengue às vezes, tipo, com vinagre e tudo mais. Mas com o tempo a gente foi adquirindo experiência. E existem... Você quer falar também, Taylor? Pode falar. Eu acho que na competição, o maior problema que teve mesmo foi o pessoal ficar um pouco ansioso, que era a primeira vez na competição, então o pessoal estava todo mundo muito nervoso, né, Pedro? Muito nervoso com os lançamentos, assustado. Posso falar também? Também teve uma parte na hora do lançamento que ocorreu vazamento na base que acabou despressurizando a garrafa, que acabou gerando pouco PSI. Então, a gente não teve todo o potencial liberado no primeiro lançamento, que a gente podia ter alcançado mais longe, só que como vazou, acabou atrapalhando um pouco o lançamento, não dando todo 100%. Entendi. Sim, podem mostrar aí. E já vai entrar aqui na pergunta que eu vou fazer também, porque eu sei que existem mais de um tipo de formas de fazer o foguete, lançar, e tinha alguma específica na competição? Como que vocês fizeram, os materiais? Na verdade, pelo que eu lembro, pelo menos, era essa média, mais ou menos. Só muda que eles usavam uma garrafa diferente. A maioria deles, pelo que eu vi, usava garrafa de 1,5 litro, essa daí é de 2. Ele é feito normalmente com um bico de 3D ou de papel de festa, né? Porque eu vi pessoas com papel de festa lá. Aí as aletas são de 3D também, coladas com bicarbonato e super bond, né? E voltando à pergunta anterior, algumas experiências a gente só consegue na hora lá. Na hora que você vai lançar, que você vê as experiências.
A gente aprende experiência até com outras pessoas, que às vezes eles dão uma dica aqui, uma dica ali, que ajuda. Tipo, no bico, teve uma outra equipe que eles falou até se... Porque nós temos um grupo, né, da turma, na hora da Sim. gente entrar, que tem todas as equipes. Pelo que eu lembro, são turmas, eles iam até janeiro, acho, do ano que vem ainda, com as turmas desse ano. Aí, ele até falou no grupo que se alguém quisesse, ele mandava o modelo 3D do bico dele, né? Porque, tipo, na hora da competição uma coisa, mas depois pega amizade, né? Sim, Vão conversando todo mundo e se tudo. ajuda. Uma união. Posso falar alguma coisa? Acho importante mencionar algumas coisas em relação ao foguete, como ele melhorou, tá? Primeiro, em relação à pergunta que foi, tem vários tipos, chamados níveis de lançamento, tá? Esse foguete que a gente lançou, que o Pedro está mostrando ali, chamado um foguete nível 4, que ele é lançado com uma mistura de bicarbonato e isso aumenta muito a pressão e o foguete é lançado. Isso, a pressão a gente mede em PSI, que é que nem você bota no pneu do carro ou da bicicleta lá do posto, tá? Por exemplo, a minha bicicleta, o pneu eu boto 40 PSI. O foguete dos meninos estava chegando a quase 200 PSI. Então alcança um aumento muito grande. Só que os primeiros foguetes que a gente fez não eram esses, né? A gente fazia com garrafa PET normal de 2 litros e as aletas eram feitas com pasta de escritório de documento e o bico era feito com chapéu de festa, tá? Então isso tinha alguns poréns. Era o primeiro foguete, era o mais simples, né? Mas o que acontecia? Primeiro, o alcance ficava bem menor, né? O foguete também deformava toda vez que você lançava ele batia e amassava a garrafa, ferrava com a aerodinâmica do foguete, você tinha que construir um novo foguete, né? E ele aguentava uma pressão muito menor. A garrafa normal, ela não é feita para resistir grandes pressões, então ela explode com facilidade. Essa daqui é feita com garrafa retornável. Garrafa retornável, ela é bem mais resistente. Então a gente saiu de no máximo 100 PSI para 150, quase 200 PSI de pressão. As aletas começaram a ser, e o bico começaram a ser feitos com impressão 3D. Isso permitia uma aerodinâmica melhor, ele aguentava velocidades maiores também, sem a aleta explodir, e ele pode ser reutilizado. Esse foguete foi um dos que foi lançado no torneio, e ele está quase que intacto, né? Tudo bem que ele foi o único que aconteceu isso. Os outros foram tão violento o impacto, que eles bateram em árvores, bateram no concreto, que o bico estourou, tá? Mas o corpo do foguete não. Então, o corpo do foguete ele pode ser reutilizado. Então, foi um avanço muito grande que a gente saiu dos 160 metros de alcance máximo até então, para mais de 200 metros para todas as equipes. Ô, professor, o senhor falou que tem níveis de foguete, aí esse é o nível 4. Tem foguetes muito mais potentes do que esse? Tem. Assim, não vou dizer muito mais potentes, né? Mas o nível 4 depende de como é feita a propulsão do foguete, esses níveis e do que ele é feito, tá? O nível 1, ele é um foguete meio com canudinho, mais para crianças, assim, para mostrar que você usa com ar pressurizado. O nível 2 é também ar pressurizado, só que não é um foguete um pouquinho maior, assim, mas não é de garrafa PET. O 3 é que nem esse, só que ele é lançado com água ou ar pressurizado. O 4 é esse daí, com vinagre e bicarbonato. O 5 é combustível sólido. No torneio, eles não foram lá só pro torneio. Teve várias oficinas ensinando como construir foguetes de outros níveis. E aí, nós tivemos uma oficina de foguete nível 5, que é combustível sólido. Então, ele é uma explosão bem mais violenta, só que você usa um combustível muito menos combustível, tá? Aí a gente fazia os foguetes lá, os foguetinhos, era um tubo de PVC, o corpo do foguete, e a gente comprimia e era com açúcar de confeiteiro e outro propelente lá, que é usado em explosivos aquilo lá. Nitrato de potássio. Aí ele explode e lança o foguete muito mais longe do que esse, tá? E o nível 6, que é legal a ideia, que é estágio duplo. Então, aqui tem até mostra aqui o do VLS. Olha, daqui é o troféu, ele é uma homenagem ao VLS, que é o veículo lançador de satélites, que o Brasil tentou construir no começo dos anos 2000. Infelizmente não teve sucesso, tá? Mas eu estou mostrando ele para mostrar que um foguete real, ele tem vários estágios, né? Tem esses 4 propulsores iniciais aqui, aí ele desacopla depois de uma certa altura e ele vai meio que desmontando conforme ele vai aumentando, e conforme ele desmonta, ele solta esses estágios, o que sobrou vai mais rápido, por conservação de quantidade de movimento. No nível 6 tem multi-estágios, então o primeiro estágio é com pressão de água, e o segundo estágio lá em cima ele solta e faz bicarbonato e vinagre. Então, é o nível 6 que é o mais avançado que eu sei que está tendo agora.
E lá vocês competiam contra só os foguetes de níveis... De nível 4. Quatro? Sempre é tudo o mesmo nível. Ah, sim. Então, aí vai ter jornadas de foguete nível 3, já teve jornada de Mas nível aí 2. vocês estavam competindo nível 4, mas teve torneio com os outros foguetes nível 5, 6? Vai ter o nível 5 depois, que eu saiba. Até agora tava só nível 4 e nível 3. E vocês pretendem participar? Seria legal, um aprendizado, seria um projeto futuro. Bacana. E quais conhecimentos da física vocês acham que foram necessários saber um pouco para fazer o foguete? Depois passa pro Bruno. Bruno, responde isso aí, meu amigo. Eu não sei muito de física, né, primeiramente, mas, tipo, querendo ou não, tem que ter o de atrito, né? Por conta que quanto maior a garrafa, mais atrito do vento tem, né? Atrito? Ou não? Resistência do ar. Falei errado. É o arrasto. Tipo, quanto mais... Às vezes você imagina, como foi falado na palestra, porque às vezes a gente tinha umas palestras no meio do evento. Foi falado que, tipo assim, quando o bico é mais pontudo, porque o povo acha que, na verdade, quanto mais pontudo é o bico, menos arrasto ele vai ter. Mas, na verdade, não é isso. É pelo o formato que ele é. Entendeu? Isso eu não sabia, eu aprendi lá no dia também. É uma experiência nova. E também, essa daqui é de 2 litros. Eles gostam de usar, igual eu falei antes, a de 1,5 litro por ser menor. Tipo, ela aguenta a mesma quantidade de pressão que essa daqui, mas ela é menor. Então, Sim. ela aguenta mais pressão. E as aletas, né, que é pra ter estabilidade, né? É o centro de massa, né? Também tem um centro de massa, é que não dá pra ver aqui, mas tem um Durepox aqui, que era de 80 gramas, mais ou menos, o peso aqui da ponta. Não, essa é de 80. Essa aqui é de 80. Aí, pra ter o centro de massa, né? E acho que é essas, né? Tem mais alguma outra regra que é utilizada aqui? Tem um monte, eu sei. Mas, tipo assim, que eu sei... Você quer falar alguma regra? Alguém quer falar? Fala, Vânia. Eu acho que uma das coisas que a gente também aprende que a gente usa, no caso, aplica, são as leis de Newton também. E em relação ao que ele estava falando, as aletas também, o foguete em si, ele já é meio que pensado na física, em usar os princípios físicos. Tanto que a gente também foi evoluindo o foguete, e eu acho que parte da evolução foi também usando os princípios da física a favor. Como, por exemplo, o bico a gente mudou, assim como ele falou, e as aletas também. Aqui a gente usava mais uma parte mais reta, né? Que não ajudava muito no arrasto do ar. E tipo assim, essa garrafa ela é de 2 litros. As garrafas menores influenciam na velocidade ou algo do tipo? Ou é só mesmo o formato que vocês constroem um foguete que influencia na velocidade, no alcance que vai fazer o percurso? A questão da garrafa de 1,5 litro é que a garrafa de 1,5 litro específica, ela aguenta o mesmo tanto de pressão sendo menor. Então ela tem a mesma pressão com menos massa e menos peso. Então ela chega mais facilmente pro lançamento e vai com mais velocidade. Menos resistência do ar. E por que vocês não fizeram com a garrafa de 1,5 litro? Nós achamos. Não sabia disso também. Ela é bem difícil. Aí não tem a retornável de 1,5 litro? Ou vocês não encontraram? Bem, a garrafa de 1,5 litro, ela como a de 2 litros, ela é bem mais fácil de encontrar do que a de 1,5 litro. Sim. Tanto que eu fui encontrar depois da jornada, só que também o custo dela é muito mais alto do que essa daqui convencional. Enquanto essa convencional, vamos falar que ela tem um custo de R$10, a de 1,5 litro tem um custo de R$50, que é uma grande diferença. Uhum. Então, em vez da gente juntar dinheiro para comprar uma, a gente junta e compra 5 dessas. Sim, entendi. Virou uma verdadeira, assim, parte da economia brasileira deve estar girando em torno dessas garrafas retornáveis, por causa desse torneio. Porque, assim, as pessoas começaram a ficar extremamente, assim, procurando essas garrafas, né? A de 1,5 litro, a vantagem dela é que ela é menor e, por causa disso, o arrasto, a resistência do ar é menor também. Porque ela é mais aerodinâmica, ela é mais fininha, né? Só que, beleza, poucas delas são produzidas e agora todo mundo quer a garrafa de 1,5 litro.
e poucos estados produzem. Então, assim, quando você encontra na internet para vender, é isso, 50, 60 reais, uma garrafa. Tipo, Sim. que maluquice. Aí, então, a gente conseguiu só de 2 litros, e é uma história interessante, assim, que estamos ficando meio que os malucos da garrafa PET, né? Porque os fanáticos da garrafa PET. Porque a gente parou lá no Rio de Janeiro, voltando pra cá, no torneio, né? A gente pararam num supermercado, né? Pra comprar coisas pra viagem. Nisso, o pessoal viu as garrafas PET de retornável de 2 litros, ficaram ensandecidos. A garrafa retornável. E de Fanta ainda, que é a mais resistente que tem. Então, tem também os tipos de marca, o pessoal sabe que é mais ou menos resistente. Então, era uma retornável de Fanta, e aí teve quase que uma revolução ali, né? E alguém aí, conseguiu comprar? E aí, isso que é uma coisa que, assim, eu dou parabéns para a equipe. Se alguém quiser complementar, né? Fala aí. É que foi assim, quando a gente tava indo pra lá ainda, né, no meio da... Para lá, desculpa pelo erro. Pra lá. Quando a gente tava indo, a gente viu no mercado pra vender. A gente tentou comprar, mas daí precisava de um casco desse aqui. Resumindo, elas não vendem direto. Aí beleza, aí nós lançamos tudo. Na hora da volta, as outras equipes, não sei se é por tristeza, jogou um monte de garrafa dessa aqui no lixo. Nós viu, aí a gente falou, opa, é nossa vez. Aí nós foi lá, pegou todas essas garrafas, né, que tinham sido jogadas fora, desmontamos elas, deixamos só o casco, chegamos no mercado e trocamos tudo em garrafa nova. Nós foi lá, pegou o dinheiro, cada um pagou um, e trazemos garrafas novas com umas que não ia ser mais utilizadas, entendeu? Que legal. A cada lançamento que a gente vai fazendo, ela vai se desgastando. Então, tipo, ela vai aguentando 200 PSI, só que conforme que a gente vai lançando, daí ela vai criando micro fissuras, que daí então vai diminuindo o tanto de PSI, causando mais risco de explodir. Por isso que a gente resolveu trocar elas em garrafas novas. Entendi. Gente, qual é o seu nome mesmo? Esqueci agora. Bruno, ele falou algumas experiências, você sempre falou, eu aprendi lá também. Tem mais alguém que quer falar coisas que aprendeu lá, que não imaginaram que iriam aprender com as outras equipes, enfim. Sim, a gente conheceu bastante pessoas novas de outros estados. Outra coisa que eu aprendi lá foi sobre aquecer o vinagre. Aquecer o vinagre, o que acontece? Ele acelera a reação e faz gerar mais PSI com menos vinagre. Então, com menos vinagre, então a gente gera menos peso, então menos arrasto e a garrafa consegue mais PSI. Então, tipo, a gente precisa de 1 litro e 200 de vinagre para gerar 200 PSI, enquanto a gente pode usar 700 ml de vinagre aquecido, que ele vai gerar o mesmo tanto. E aí vai mais rápido por conta do peso que vai... Mais rápido e mais leve. Entendi, que legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês foram pro Rio de Janeiro, né? E qual que foi a sensação de chegar lá no estado onde que o povo fala que é o estado do crime, do perigo? Você vai entender a nossa angústia. Sim. Eu gosto muito de geografia. Então, eu e a Victoria, né, que participa da minha equipe, a gente foi observando muito o relevo de lá. Tem muito morro, então foi interessante ver como a arquitetura muda de um estado para o outro. A gente passou, por exemplo, aqui na Viraí, como a gente mora numa região de planície, a gente não vê tanta casa, assim, uma em cima da outra, uma perto da outra. Sim. Lá, até as cidades que não são tão perto assim, porque a gente imagina que favela ou cidades que tenham aquelas casinhas que a gente vê em filme, né, que a mídia mostra, que é várias casinhas uma em cima da outra, a gente imagina que seja só em favela e no Rio mesmo. A gente viu muito disso, porque como era morro, as casinhas eram uma pertinho da outra, eram uma em cima da outra, tinha umas ruazinhas bem apertadas, o jeito que o pessoal falava também, o sotaque deles é bem legal, é bem puxado, eles puxam o S, parece até um X. E foi uma experiência bem legal, pelo menos as pessoas que a gente conheceu, que eram do Rio, foram pessoas muito gentis, apesar que durante a jornada mesmo, a gente não encontrou equipes do Rio de Janeiro, a gente encontrou de outros lugares, mas a gente não teve a experiência de ver pessoas do Rio de Janeiro. Nossa, então não tinha muita gente de lá mesmo? Não, a gente encontrou muita gente do Nordeste. Do Nordeste tinha metade do pessoal que estava lá era o pessoal do Nordeste e 1/3 era o povo do Piauí. E querendo ou não, eles dominam essa competição. Eles são os que dominam o Nordeste. Eles lá. são aqueles que o Cezinha falou que já estão há muito tempo já? Ou... Tipo, eles têm até o próprio campeonato disso. Que é o maior do Brasil, não é? Ou não?
Eu tinha escutado alguma coisa assim, que o deles era o maior do Brasil, não era? É um dos maiores. É um dos maiores, né? De lançamento de foguete. É, a Vânia ia falar. Então, eu ia falar sobre a outra pergunta, no caso, que perguntaram, assim, sobre a nossa experiência, o que a gente aprendeu lá. Lá, algo que foi muito legal é que cada equipe pôde se apresentar. Então, daqui, no caso, o Bruno, a equipe do Bruno se apresentou, e eles apresentavam como que eles fizeram o foguete, como é que foi, toda a trajetória deles, e a gente aprendeu muito com isso, com cada equipe. Tipo, eram formas diferentes que cada pessoa pensava para fazer o seu foguete, e a gente aprendeu demais. Outra coisa também foram as oficinas, que a gente aprendeu de foguetes de outros níveis e também como melhorar o nosso foguete, então ajudou demais. A gente aprendeu demais lá. Cezinha? Eu queria mencionar isso. O Alba Fog, eles têm uma preocupação muito grande em ensinar e troca de conhecimentos. Então, essa história de cada equipe lá na frente apresentar como construir o seu foguete, como construir sua base de lançamento, a gente aprende novas ideias, né? Então, por exemplo, encontramos projetos de base de lançamento muito diferentes do que a gente está acostumado, tá? Isso é muito legal. A própria equipe de Campo Grande, que foi do IFMS, o foguete deles, a ogiva, que a gente chama, que é esse bico, né? Ele tinha várias ranhuras, tipo de bola de golfe, que eles fizeram em impressora 3D para reduzir o arrasto. Teve equipe que fez base de metal, isso inclusive o próprio Pedro ficou inspirado nisso, porque no lançamento da equipe do Fênix, né, eles têm uma guia de lançamento, a gente não está com a base aqui, né, mas se você faz o foguete só conectado no tubo de PVC, que é o normal, quando ele sai, ele inclina assim, e não vai tão longe. Se você bota uma guia, que são os tubos mais longos, o foguete ele sai lá inclinado no alcance. Só que no caso do Pedro, ele fez com tubo de PVC, e esse tubo de PVC ele balança. Então o foguete da equipe Fênix às vezes saía rodando, porque a força em cada guia era um pouquinho diferente, e aí quando ele roda, ele está usando parte da energia cinética de movimento para rotação, e aí ele não vai tão longe quanto poderia. Essa é uma coisa legal que eu gostei muito, da gente ver e aprender com os erros para corrigir. Então, no caso da equipe do Fênix, o próprio Pedro falou, ano que vem eu vou fazer minha base com minha guia de metal, porque de metal não vai ficar vibrando desse jeito, o foguete vai ter mais estabilidade, vai mais longe. Então, eu falo muito para os alunos aqui nas matérias do Instituto, a gente tem muito que aprender com os erros. Thierry, por exemplo, você foi mal numa prova? Não é falar assim, fui mal na prova. Eu fui mal por quê? Errei aonde? Como é que faz certo? Né? E lá aconteceu exatamente isso. O foguete não foi tão longe. Por que não foi tão longe? Como é que eu posso fazer? Nossa, a minha guia de PVC, teve muito atrito no cano que conecta com o foguete. A ogiva não estava tão boa. Então, a gente vai aprendendo com os erros e aprendendo coisas novas. Então, isso que eu gostei muito do torneio, os alunos participarem, porque eles estavam todos muito dispostos a melhorar ainda mais os seus foguetes baseado no desempenho, que é, de fato, como a gente aprende. E falando do Rio, o Rio foi maravilhoso, as pessoas do Rio são maravilhosas, eles são apaixonantes, eu diria, né? Mas a gente não conheceu a cidade do Rio nem nada. A gente estava numa cidadezinha chamada Barra do Piraí, e, na verdade, nem na cidade. A gente estava num hotel um hotel fazenda que ficava nas imediações da cidade, uns 10 quilômetros da cidade, e a gente não saiu do hotel. A gente ficou no hotel o tempo todo e a gente só saiu de ônibus para a gente passar no supermercado e voltar para cá. E como é que foi o momento da premiação? Aí eu vou falar um pouco. Foi muito bom. Como foram entregando primeiro menção honrosa e depois o vice, quando chegou no primeiro campeão, depois do Bruno, né? Aí foi mais um, e aí foi o campeão, e a gente já sabia que a gente era campeão. Aí todo mundo começou a gritar, tinha DJ, todo mundo começou já a pular, a dançar. Aí quando foi para anunciar a gente já imaginava mais ou menos onde seria, né? Porque depois que você lança, você não sabe qual é a sua metragem. O professor vai lá, só ele vai saber, e aí só no dia você descobre quantos metros você fez. Aí foi uma surpresa, porque a nossa equipe, a gente estava bem frustrada, na verdade, no começo. Porque a gente fez 2 testes, e a gente teve 190 PSI, mas o nosso foguete não passou dos 50 metros, porque a letra estava torta, então o foguete rodou, bateu e escafedeu-se o foguete, quebrou, inclusive. E o outro, que foi o que a gente classificou, que era 140, mas os nossos testes... E além das medalhas, da premiação, o que mais de experiência pessoal para vocês que
que a Ubafog trouxe. Então, desde das experiências, assim, de aprender sobre o foguete mesmo, já foi muita coisa, assim, aprender com o pessoal de lá e também com o próprio pessoal da Ubafog, já ajudou demais a gente. E também conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares também de lá, ajudou bastante. Então, foi muita experiência que a gente conseguiu, foi uma oportunidade, assim, única. E fora que, assim, a gente teve também uma apresentação lá da Cosmos, que eles trabalham já com Olimpíadas internacionais. Então, eles fazem foguetes enormes. E eu acho que ajudou bastante a gente Ai, não sei falar. Ajudou bastante a gente a ter inspiração para continuar. Então, eu, por exemplo, tive uma grande inspiração para continuar na Olimpíada. Não sei como a gente vai continuar, porque tem a faculdade e tudo mais, mas eu quero continuar na Olimpíada e evoluir, principalmente. Voltando ao assunto da Cosmo, igual ela falou, os caras tá em outro nível. O foguete deles voou 10 quilômetros, entendeu? É com o nível 5 que é por porção? O nível 5 que nós lançou lá, que nós fez, miniatura, pequenininho, mais ou menos do tamanho do troféu. Ele era lançado da mesma forma que esse foguete de 10 km, só muda que o deles era um negócio enorme o motor, entendeu? Era um motor muito grande. Sobre a experiência, eu acho que, pelo menos para mim pessoal, foi trabalho em equipe, porque como a gente teve uma semana de construir base, fazer teste, a gente teve 2 dias de teste e uma semana para construir nossa base e os foguetes, porque a gente começou tudo muito tarde e o IF, a gente agradece muito o IF pagou a viagem, né? Só que a base e as outras coisas a gente tirou do próprio bolso e a gente construiu. Então, foi um trabalho que levou tempo, dinheiro, muito tempo, e as coisas às vezes não davam certo. Então, as equipes em si, cada equipe competiu individualmente, mas a gente se ajudou muito. A gente padronizou os foguetes, exceto esse aqui, que é um pouquinho diferente, o bico, né, que a gente testou. Mas a professora Mariana e o professor Fábio, que ficaram responsáveis pela impressão 3D, a gente padronizou todos os foguetes, a gente os testes também. Então, esse trabalho em equipe que a gente teve foi uma experiência muito legal e até para fora mesmo, você aprender a trabalhar em uma equipe grande, porque a gente é muito diferente. A nossa equipe são 9 alunos, muito diferente mesmo, mas a gente aprendeu a trabalhar junto, a gente teve experiências lá muito legais com outras pessoas, também de outros campos do IF, a gente conheceu o pessoal lá de Minas Gerais, que foram muito legais com a gente, e essa experiência é uma experiência que, quando você vai, você leva muito para sua vida. Raissa, vocês, além, tipo, do IF ter bancado tudo, vocês receberam algum auxílio para poder almoçar ou passear no shopping, assim, alguma coisa do tipo? A gente não saiu do hotel, né? Era um hotel 5 estrelas. Então lá, tipo, a comida, tudo era de graça. A gente comia lá. O IF pagou a viagem, então a viagem a gente não pagou nada. A única coisa que a gente pagou, exceto, né, os materiais que a gente tinha que levar, que a gente usou para fazer, foi a comida durante a viagem. Mas o resto, o IF pagou pra gente. Tudo. Ô, professor, lá um negócio, o senhor viu bastante outras pessoas, o senhor encontrou algum amigo seu? Das antigas? Ou não? Não. As equipes, elas eram, assim como eu falei, em várias jornadas, né? Até falaram antes, mas não tinha ninguém do Rio de Janeiro. Provavelmente o pessoal do Rio de Janeiro participou de jornadas anteriores, São Paulo, estados próximos. Dessa vez, a maior parte das equipes eram de lugares distantes, assim. Mato Grosso do Sul é um lugar distante. Então, tinha Rio Grande do Sul, tinha Piauí, Acre, tinha, enfim, vários lugares, né? Então, eu não conheci ninguém que eu conhecesse, não vi ninguém que eu conhecesse, né? Desculpe. E eu acabei conhecendo alguns professores, né, da área, né, lá. Mas, assim, eu acho que os alunos fizeram mais socialização que eu. Eu tava muito cansado, geralmente terminava. Assim, falou assim, deu para descansar lá? Quase não deu para descansar. Era tudo muito corrido. Então, era oficina, era lançamento, era palestra, era apresentação de foguete, aí você já ia comer, aí não sei o quê, aí você já tinha que dormir, porque o café era 6 da manhã,
Aí você tinha que acordar umas 5 e pouco para tomar o café, já tinha palestra. Então a gente não tinha muito tempo para confraternizar e conhecer bem outras equipes, né? Porque a densidade de atividades é muito grande, né? Mas foi muito legal. E o hotel, isso que é uma coisa que eles merecem, né? Ali que você se sente valorizado, porque é um hotel 5 estrelas, né? Então, comida boa, né? Aí, comida assim de ponta. Aí você tinha piscina, você tinha quadra de vôlei de praia, um monte de coisa. Então, assim, nesse particular, tudo estava sendo fornecido durante o evento, né? Muito legal. E eu acabei não falando lá atrás, só voltando, para agradecer a professora Mariana e a professor Paulo do IF Maker. Eu falei do Paulo, que fez as oficinas, mas a professora Mariana, em particular, ela que imprimiu as aletas e imprimiu as ogivas 3D. Então, sem ela, o foguete não teria tido esse upgrade que teve, né? E a gente teria tido um desempenho pior, tá? Eu queria falar também sobre o negócio que o professor Cezinha estava falando. Ah, tá. Verdade. Me esqueci. Sobre... Tipo, tinha uns povos lá que tava a mais ou menos... Eles moravam a 3.000 quilômetros, né? Eles foram de avião, né? Porque não tinha como também de ônibus. 3.000 quilômetros é muita coisa. E eles falaram, no meio de uma oficina lá, que deu um problema por conta do foguete de propulsão que a gente fazia. Porque como a queima dele que fazia o foguete longe, né? Era considerado meio tipo uma bomba, sabe? Por conta do... O nitrato de potássio é feito para fazer dinamite, como ela disse. Então, alguns aeroportos, tipo assim, barrava, né? Teve uma equipe que teve que... Uma turma que teve que deu um problema, né? O povo do Nordeste lá deu um maior problema por causa desse negócio e... Igual o Bruno tá falando, porque como nitrato de potássio não é vendido nem comercializado, porque é usado para fazer bomba. O exército controla, então eles não usam o nitrato, a gente não usa puro nesse nível que a gente faz esses foguetes, a gente usa fertilizante, porque a planta precisa do nitrato de potássio, e aí nesse foguete a gente usa o fertilizante, a gente não usa o nitrato puro. E se vocês verem o quão longe vai, só o fertilizante é muita coisa. E a gente usa só 22 gramas nesse que a gente faz, que é os foguetinhos que a gente ganhou do pessoal da OBA. E foi muito longe. O pessoal da Cosmos, que usa esse nitrato de potássio, eles fazem um processo para purificar. Eles, quando vão lançar, eles nem podem lançar esse foguete aqui no Brasil, porque o exército acha que, enfim, pode ser um míssil ou algo do tipo, então é proibido eles lançarem aqui. E quando eles foram colocar o deles, acho que é 21 quilos de nitrato de potássio, que eles purificam, né, o fertilizante. Então, foi muito legal. A gente viu, não pessoalmente, né, mas a gente viu como funciona e essa é uma experiência também que é legal de falar, que a gente viu vários níveis de foguetes. O Cezinha lançou que é um que eles estão desenvolvendo, que é um que tem um paraquedinhas, que tem um sisteminha, que aí ele mede o apogeu, abre o paraquedas, e aí o foguete cai. Acho que o Cezinha vai gostar de falar dessa experiência. Né? Vai me botar na fogueira, né? O meu foguete fracassou totalmente no lançamento, ele não abriu o paraquedas. Então, ele foi lançado, subiu, beleza, mas lá em cima o meu paraquedas enrolou no foguete. Nossa. E o foguete caiu que nem uma pedra lá de cima. Então, eu ficava com inveja dos outros professores, que era o torneio dos professores ali, né, desse foguetinho, né? O foguetinho tudo subia e caía com paraquedas se abria e ele ficava bonitinho. O meu, infelizmente, deu ruim. Mas tá bom, ciência é assim mesmo, né? Eu peço para meus alunos construir as coisas, então dessa vez eu tive que construir. e não deu certo, né? Mas foi uma experiência muito legal. Né? Eu acho que o Taylor e o Pedro vão querer falar um pouco também das experiências pessoais. Uma coisa que eu queria falar é que, como não é a minha primeira viagem pelo IF, eu devo dizer que essa viagem foi uma viagem muito calma. Ainda mais para a viagem dos GIFs, que o pessoal brinca bastante, fala bastante, tem um pouco de bagunça. Essa viagem foi muito calma, uma viagem bem longa, só que ainda assim muito calma, muito de boa. Só que, né, o pessoal aqui não tem uma saúde muito boa pelo visto. Tem muito pessoal que passou muito mal na viagem, foi muito remédio, uma cartela inteira só na ida. Mas foi uma experiência muito boa, conhecendo muita gente. Muita gente interessante lá, aprendendo muita coisa. E teve muito mais incentivo para nós querer fazer mais. Porque foi um campeonato que foi sem expectativa e tivemos um resultado bom. Então, fica assim com uma vontade a mais de ir. Deixa eu perguntar pra você. Qual viagem foi mais legal?
A animada ou a calma? Eu vou ficar em silêncio. É, né? Bem, pra mim foi um pouco ao contrário do Taylor, que pra mim, já que eu um pouco ansioso, na hora que eu cheguei lá, na hora do lançamento, também a ansiedade batendo bem forte, nervoso, com medo de dar tudo errado. E na hora que a gente foi lançar, o que, tipo assim, eu me acalmei um pouco, só que também eu percebi que muita gente não estava conseguindo alcançar lançamentos muito bons. Teve garrafa que explodiu, muitas base. E depois que eu vi isso, que eu, tipo assim, as pessoas estavam fazendo isso, só que depois estavam saindo felizes. Tipo, eu me acalmei, lancei, depois a gente foi pra piscina, foi boa, conheci várias pessoas. É, o resultado que eu tava querendo buscar, eu consegui, mesmo achando que não ia conseguir, mas a gente conseguiu. E E isso me motivou para ano que vem querer voltar e voltar bem melhor e com novas experiências e como agora novos aprendizados com outros métodos para tentar alcançar lançamentos mais longos. Porque teve uma diferença bem grande entre o nosso lançamento e que ficou em primeiro lugar dos campeões, que o nosso foi de 273 metros. E o primeiro lugar de campeão foi 465. Nossa. Então teve. E foi sozinha. Foi uma pessoa só? Uma pessoa. Nossa. O segundo lugar foi 560. Ou seja, essa menina que pegou em primeiro, ela pegou 100 a mais que o segundo. Nossa. Então não é coisa pouca. Gente, vocês estão, maioria que eu acho, está por dentro dos projetos de física aqui, foguete, o clube de astronomia, né? E vocês querem seguir algo de profissão, de faculdade nessa área? Astronomia, física, alguma coisa assim? Então, eu, no caso, sempre gostei bastante de astronomia e de física, e eu penso sim em seguir, não sei se por agora, né, por conta de que aqui pela região não tem muito, tem física sim, mas mais licenciatura, e astronomia só tem lá para São Paulo, por aí, Sergipe, por aí. Mas eu quero sim seguir na área, ou de física ou astronomia, porque eu realmente sou muito apaixonada. Legal, o Cezinha é orgulhoso. Eu gosto muito. Eu sou vou malzinha em física, mas eu gosto muito de astronomia. E o Cezinha, que tá aqui, meu muso inspirador, eu sou puxa-saco dele, então eu tenho duas carreiras em mente, mas se fosse fazer algo, porque confesso que eu fiquei mexida com o pessoal que foi lá da Cosmos, da OBA. Então, se eu fosse fazer algo, eu acho que eu faria engenharia aeroespacial, que eu fui ver o curso e eu fiquei apaixonada pela área. Porque Legal. depois que eu já gosto dessa área, mas ver o pessoal participar, conversar com algumas pessoas, faz você ter aquele brilho a mais nos olhos. Culpa um pouco do Cezinha também. E onde que tem esse curso, Raíssa, você sabe? Tem lá na UFES, que é o Federal de Santa Catarina, tem no ITA, mas aí não é outra questão. Tem na USP, tem na... E na Universidade Federal de, acho que Santa Maria, que é lá no Rio Grande do Sul. Assim, isso eu fico feliz pelas palavras dela, né? Mas é muito legal ver como esse torneio, esse evento, ele abre possibilidades da pessoa imaginar outras carreiras, inclusive. Porque é um negócio apaixonante. Então, esse pessoal da Cosmos, que era lá da Federal de Santa Catarina, que conseguiram medalha de prata no torneio internacional, mundial, né, de foguetes, né? Eles inspiraram muita gente. E eles estão no curso de engenharia aeroespacial, gostou todos os perrengues para construir um foguete daquele, tudo que eles têm que aprender para fazer aquilo, né? Tem uma ciência muito profunda naquilo. E depois que você se formar, você tem, né, tanto empresas, a própria Embraer é um exemplo, e empresas internacionais, né, a SpaceX hoje em dia aí que está lançando foguete a rodo, né, então é uma área que, eu diria que a astronomia, eu nunca conheci uma única pessoa na vida que não gosta de astronomia. Pode ser que não vai querer ser astrônomo e tal, mas que não acha bonito, que não acha inspirador ver o céu, as estrelas, nunca conheci. Tá? E olha que minha matéria é meio assustadora, né? O pessoal tem medo, né, de física, né? E a parte de aeroespacial e foguete também eu acho que inspira muita gente, tá?
Então, esse torneio do foguete eu espero que tenha inspirado muitos dos alunos a novas possibilidades. Ô, professor, se o senhor não fosse fazer física, o senhor gostaria de fazer qual outro curso? Cara, eu fiz um monte de outros cursos antes e depois da física, né? No sentido de... Eu queria ser piloto quando eu era adolescente, Ayrton Senna? piloto de caça. Ah, Aí, como eu sou magrinho, eu não consegui passar na prova, porque eu não tinha peso mínimo. Aí, depois, fiz jornalismo, porque eu gosto de tudo um pouco. Aí, depois que eu fui fazer física, e depois da física eu fiz filosofia. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei. Eu quero finalizar a filosofia algum dia, mas eu gosto de aprender sobre diversas áreas, né? Então, uma coisa que eu pego muito com meus alunos é a importância de você gostar do conhecimento em si. O conhecimento é um só, te separa em áreas de humanas. Então, essa história de não sou de exatas é um absurdo, porque você é de qualquer área que você quiser aprender. E exatas é uma das áreas mais lindas que tem, junto com humanas e tal. Então, não sei que curso eu faria na sua pergunta, mas eu acho que tem N cursos que eu acharia maravilhoso e gostaria de aprender, e eu espero que os meus alunos sigam a mesma ideia de querer aprender de tudo um pouco. Hein, além do AO, como é que é o nome? Além da Obafog, dos jogos do Instituto Federal, essas coisas, vocês sabem de algum outro evento que o IF proporciona, assim, que banca e leva e a gente conhece? Tudo mais? Assim, eu não sei, mas o IF ele tem um edital que fomenta Olimpíadas Científicas. Então, por exemplo, você pode querer participar de uma Olimpíada, você pode chegar no seu professor, mesmo que você não tenha afinidade com ele, você fala, professor, eu quero participar. E acho que você desenvolver um projeto, você consegue, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente não teve exatamente uma preparação, ou já tinha um projeto, ou o IF já falou que já bancava isso. Não, o Cezinha foi atrás, a gente queria participar, ele foi atrás, ele fez acontecer e foi isso. Então, se alguém quer participar de qualquer outra Olimpíada Científica que seja, eu acredito que o IF dá, sim, muito suporte. Aqui a gente tem muito suporte mesmo, não só de professores, de ensino, mas de dinheiro mesmo, para custear essas viagens e participar dessas Olimpíadas. E é bacana, né? Porque, tipo assim, vocês foram lá, né? Prestigiaram o hotel. E o que vocês acharam do hotel? Foi assim... Deixa ele, que ele tá ansioso pra falar. Ele tá aqui agoniado já do meu lado. Bem, o hotel é muito bom. A comida também é muito boa. Teve a parte do quarto também impecável, sempre bom. O hotel ele tem várias partes divididas. Tem a quadra, tem a parte da cachoeira que estava fechada, porque lá também é uma parte que tem reserva, e lá, como estava em período de meio com chuva e calor, estava em época que estava aparecendo onça lá, eles tiveram visto recentemente. Uhum. Encontraram também cobras. É uma hotel fazenda, né? Foi bem interessante. Tem parte lá dos animais, tem parte do lago. Onde que a gente ficou? A gente ficou do lado de vários quartos, assim, com outras equipes. No último dia que as outras equipes também vieram socializar com a gente, que a gente não tava tanto assim, que antes eles estavam bem focados no foguete, mas depois que acabaram, não foram tanto. Gente, e como que funciona? Foram quantos dias? E, tipo, vocês já sabiam que dia que vocês iam lançar? Pra lançar, porque foram 90 equipes, vocês falaram, né? O edital foi feito tudo bem antecipadamente, bem organizado. Todo mundo já sabia quando seria tudo. Teve uma repescagem na programação no primeiro dia. Então todo mundo estava certinho sobre quando seria cada coisa e o que teria. Eu queria ressaltar também sobre os animais, que a Raíssa foi perseguida por uma cabritinha. Acho essencial falar. Ela foi perseguida por uma cabritinha e quase caiu no morro. O Taylor ri, mas o único horário que a gente tinha, porque assim, lá os horários são bem definidos, então se você chegar atrasado 2 minutos que seja, você toma penalidade perto de 30 metros por equipe.
é 10 metros por cabeça de pessoa que faz parte da sua equipe. Então, tudo lá é bem certinho. E aí, o horário que a gente tinha livre era à noite, depois das 10, que era depois das palestras, da janta. E a gente foi andar, foi lá em cima buscar água, conversar, socializar. E como é um hotel fazenda, os bichinhos ficam soltos. E aí, os cabritinhos, as cabras estavam lá, eu fui subir para buscar uma água. O cabrito veio correndo, eu corri para um lado, ele correu para o outro, nós ficou nessa. Aí eu tentei me jogar de um barranco, o Taylor me segurou. E o cabrito seguiu a vida dele. Aí no outro dia eu fui subir de novo, a cabra lá de novo, eu para um lado, ela para o outro, eu no barranco de novo. Enfim, foi legal, mas a cabra não gostou muito da gente. O Cezinho não viu nada disso. Ah, e foi encontrado 2 cobras lá, tá? Mandaram no grupo e foi encontrado 2 cobras. Na hora que nós estava lá, no tempo. E, tipo, o local onde nós estávamos, nosso quarto, pelo menos, era o penúltimo quarto da sessão, né? Que era, eu acho que era quantos quartos? Era um monte de quartos, assim, né? Seguidão. É tipo uns apartamentos. Um pavilhãozão, bem grande. Aí do lado, assim, tinha uma zona onde ficava vários animais. Tinha búfalo, tinha avestruz, lhama, essas coisas. Entendeu? Porque era um hotel meio fazenda, assim. E tinha umas lagoas grandonas assim na frente. A lhama é aquela que cospe? É, Ah, aquela grandona. essa aí é zica Aquela mesmo, ali hein? é. A gente só não deu tempo pra ir lá ver eles, porque como a gente só tinha horário de noite pra ficar tranquilo, né? Aí não dava pra nós ir lá ver. Mas às vezes, de vez em quando dava pra dar uma olhada. Deixa eu perguntar outra coisa. Vocês aproveitaram o último dia ou não? Ah, tá. Que bom, né? Que Não, bom. assim, aproveitar, a gente não aproveitou muito o último dia, porque a gente foi embora depois do almoço. E a gente aproveitou, assim, a experiência de participar, porque lá você tá sempre corrido. Quando você não tá almoçando, você tá na palestra. Quando você não tá na palestra, você tá lançando foguete. Aí, antes de lançar, você tem que se preocupar de pegar tudo, ver se vai dar tempo, porque como a gente falou, lá no Rio de Janeiro, é morro. Então, a gente levava 15, 20 minutos para chegar num lugar do outro, porque o hotel fazenda é bem grande, né? Então, a gente ia subir o morro, aí descia o morro, aí ia lá, voltava. Hein, é lá no Rio de Janeiro que fica a praia de Copacabana? É, Vocês foram? não, Ou- a gente tava num lugar, hotel fazenda, era 2 horas de Copacabana, a gente nem saiu do hotel. a Mas gente ficou vocês não choraram pro motorista levar vocês lá? E ele não levou? Quem que era o motorista? Não era o Renatão. Se fosse o Renatão, eu levava. Né, como eu falei, a gente não estava nem na cidade do Rio de Janeiro, a gente estava no interior, na serra. Então a gente estava a horas da cidade, que dirá de Copacabana, né? Eu queria mencionar o pior que eu esqueci que eu ia mencionar exatamente. Não, assim, eu queria falar primeiro uma questão da como o Instituto realmente patrocinou esse evento. Esse evento é um evento bem caro, na verdade, tá? É R$ 1.350 por pessoa. Então foram 10 pessoas, R$ 13.500. Então a gente conseguiu pagar isso com o edital de Olimpíadas, mais o custo do transporte, que o Instituto forneceu o transporte até o Rio de Janeiro, né? E então tinha muitas escolas particulares lá, porque na escola particular você paga do seu bolso. Então o aluno vai, mas aí o aluno paga a inscrição, o aluno paga o transporte e tal. Então, as escolas públicas, boa parte delas eram institutos federais, o que mostra como os institutos federais de fato apoiam e patrocinam seus estudantes, né? E com algumas exceções de algumas escolas estaduais, mas via de regra era uma escola privada e os institutos, né? Eu esqueci o que eu ia falar, isso que é triste. Mas enfim, era um hotel fazenda, então tinha muitos animais, né? A comida era excepcional, o pessoal gostou bastante. Ah, lembrei que eu ia falar. É a questão dos horários. Vocês perguntaram dos horários. Os horários, eles eram realmente bem estabelecidos e, assim, você tinha que tomar muito cuidado, porque no caso do lançamento, o lançamento durava mais ou menos 2 horas, eram só 2 lançamentos, um por dia. E o evento durou mais ou menos 4 dias, mas no primeiro a gente meio que só chegou e no último a gente meio que só saiu, né? Teve pouca coisa nesses 2 dias. Então, os 2 dias intermediários teve lançamento. Teve equipe que chegou a não conseguir lançar porque estourou o horário, fechava às 5 da tarde, era 5 da tarde em ponto. Assim, então, choraram lá, a organização não deixava. Se atrasava 1 minuto que fosse para as palestras, você era penalizado. Então, era extremamente fechado, assim, inflexível essa história do horário lá. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a equipe do Bruno, Interestelar, né? Eles foram lançar no primeiro dia e aí tiveram que abortar o lançamento. Não pegou pressão suficiente e escolheram abortar. Você podia abortar, fazer um aborto por dia, né? Sem penalidade. Aí você tinha que entrar na fila de novo. E a fila estava imensa.
Então, você tinha que tipo, ficar rezando, e aí vocês falaram das 90 equipes, né? São 90 equipes, eles têm 15 raias de lançamento. E às vezes o pessoal demora para lançar. Às vezes o cara lá fica 10, 20 minutos para fazer o foguete sair e tal. Então a fila não anda, você fica naquele medo de, meu Deus, vai dar É a tempo fila do de susto. chegar e fazer o lançamento e tal. Então era um rolo enorme esse negócio. A gente conseguiu fazer todos os nossos lançamentos. No primeiro dia a gente deu aquele medão, que quase não deu tempo. No segundo dia a gente já decidiu lançar o mais cedo possível para não ter risco de não ter tempo, tá? Mas aconteceu de algumas equipes não conseguirem lançar porque estourou o tempo. E aí, quando era feito, acabou todos os lançamentos, 5 da tarde, os alunos iam brincar, iam lá pular na piscina e tal. E os professores, a gente ia ficar caçando foguete. Então, a gente ia ficar andando lá com a equipe para fazer a metragem, a medida dos alcances, né? E aí, o que aconteceu? O caso do foguete da Raiz, da equipe da Raiz Padawans, que acertou uma árvore em cheio. Ele foi pego no meio dos galhos ali, e aí falaram pra mim, na hora que achou o foguete escondido no meio da árvore ali, falou assim, se eu fosse ganhar uma moeda pra cada vez que eu vi isso acontecer, eu teria 2 moedas hoje. Que era muito raro, né? Dos milhares de lançamentos que ele viu, aquele era o segundo lançamento que acertava e ficava preso na árvore, né? Porque o foguete das meninas, ele virou, fez uma curva pra direita, assim, nos lançamentos, e se não tivesse feito, teria ido ainda mais longe, né? Isso que é uma coisa interessante. Eu perguntei dos horários, era justamente isso que eu queria saber. Então, vocês chegavam, assim, era quem chegasse primeiro lançava primeiro? Não tinha, assim, tal equipe vai lançar primeiro? Não, era uma fila, você entrava e falava assim, tô pronto para lançar. Aí eles falavam assim, o foguete tá bom, tudo tá bom. Aí eles te davam uns EPIs, que é equipamento de proteção, que inclusive não foi mencionado aqui, né? Esses lançamentos são feitos com toda uma proteção. Você tem que estar com capa de chuva, você tem que estar com óculos de proteção, você tem que estar com um face shield, né? Que a gente usava muito na época da pandemia também. E aí só assim que você entrava para lançar. Se você, por acaso, enrolasse muito, você tinha o risco de ficar lá para trás da fila e demorar muito para ser a sua vez de lançamento. E se você tivesse que abortar, aí você tinha que sair e entrar na fila do começo de novo. Então, o pessoal ficava apavorado lá. E acontecia como aconteceu com o nosso caso, eu tinha 3 equipes. Você só entra na raia com seu professor. Então, eu tô com uma equipe, as outras têm que ficar esperando. Então, tem que esperar eu sair com a equipe para entrar na fila com a nova equipe. Então, era um medo muito grande de não dar tempo. Principalmente que a gente tinha muitas equipes, porque a equipe não podia entrar sem o professor. Então, eles não podiam ficar entrando na fila e esperar sem mim na fila. Eles tinham que esperar eu sair do lançamento para ir lá acompanhá-los, né? Então, essa história do horário também era bem pesado. E eles falavam, não adianta, a gente não deixa acima de 5, porque 6 horas escurece e a gente não acha mais foguete nenhum aqui. Então, eles fechavam, de fato, impreterivelmente às 5 da tarde. E era só um lançamento por equipe? Um lançamento por dia. Eram Por 2 dia. lançamentos no total. E aí fazia média? Aí não. Aí maior. o que considerava era o maior alcance dos lançamentos que você fez. Então, pegava os 2 lançamentos que você fez, o maior alcance deles era considerado. Tanto que teve equipe que explodiu o foguete, né? Não teve alcance nenhum. E das equipes de vocês, teve muita diferença de um dia para o outro dos lançamentos? Teve um muito melhor que o outro? Eu posso falar um pouco melhor, porque eu que fiz a metragem, né? Eu que medi os alcances, né? Então, no primeiro dia, a equipe... os melhores lançamentos, na média, aconteceram no primeiro dia. A equipe do Pedro e da Vani, do Taylor, a Fênix, fez os 273 metros no primeiro dia, e o Bruno fez 216 nesse dia também. A das meninas, ela tinha feito parte de 220 no primeiro dia. No segundo dia, ela fez a mesma história, o foguete virou para a direita, voou longe, mas fora de rota, assim, mas eles conseguiram mais longe, né? Conseguiram os 282 metros, né? No segundo dia, as outras equipes foram piores, né? A equipe do Bruno, aconteceu uma tragédia lá na hora porque o gatilho, né, que prende o foguete, não estava prendendo. E assim que eles mexeram no gatilho, o foguete ele saiu andando bem assim, fez quase 90 graus assim, de curva e foi rente, ele foi que nem um carro. Então, em vez de ele sair voando, ele foi assim, deslizando na grama, mas mesmo assim eles chegaram em 180 metros nesse alcance, né? E a equipe do Pedro